pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser muito especial. Eu quero iniciar o meu diário de gravidez. Eu assisti muitos diários de gravidez, eu assisti muitos relatos de parto, mesmo antes de estar grávida. Esse já era um tema que me interessava e agora eu estou nesse mundo, né, vivendo aí esse momento e não tem como eu não registrar cada passo dessa nova e importante etapa da minha vida. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês como foi o meu primeiro trimestre. Nesse momento agora eu estou com 17 semanas, então eu já entrei no segundo trimestre, estou com 4 meses, mas eu quero falar com vocês como foram os 3 primeiros meses, né? Os meses que para algumas mulheres, acho que para a maioria, são os meses mais difíceis, né? De adaptação do corpo, muitos hormônios sendo liberados e aí mexe muito com tudo. Apesar da gente ouvir aquela frase, gravidez não é doença, para muitas mulheres no início é como se fosse. E eu quero trazer aqui a minha experiência para vocês, como foi esses 3 primeiros meses. E quero falar também um pouquinho sobre a ansiedade e o como que eu fiz para lidar com a ansiedade. No final do vídeo eu quero trazer algumas dicas que eu coloquei em prática e que me ajudaram a tentar levar, né, esse momento com mais leveza, com mais alegria e poder curtir. Porque afinal de contas, quando a gente deseja tanto, né, engravidar, quando é algo que realmente faz parte dos nossos sonhos, a gente acaba cedendo à ansiedade, ao nervosismo, ao estresse, que esse momento também causa, e acaba esquecendo da parte tão prazerosa, tão maravilhosa também da gestação. Assista até o final para você conhecer algumas dicas que fizeram bem para mim, que talvez possa fazer para você também que tá grávida, tá aí no primeiro trimestre, ok? Então vamos lá, gente. Vamos começar pelo primeiro mês. Quando a gente fica grávida, a gente vai saber como que funciona essa questão de contagem, né? Apesar de eu ouvir diário de gravidez, de ouvir já um pouco sobre essas questões, eu não sabia como que funcionava essa questão da contagem, né, de semanas. É uma coisa muito confusa, ainda é confuso para mim, confesso, mas o primeiro mês de gravidez, na verdade, a gente vivencia sem saber que está grávida. Então, quando a gente faz o teste de gravidez, que aparece lá positivo, a gente faz a contagem tanto médico como em aplicativos, né, que a gente utiliza no celular. A gente faz a contagem da última menstruação. Então, é a partir da última menstruação que começa a contagem de semanas. Então, quando a gente descobre que está grávida, geralmente a gente está ali com 4 semanas. De 3 a 4 semanas, porque começa a contar da última menstruação. Então, o primeiro mês é aquele mês que não tem muitos sintomas, pelo menos no meu caso, não tive muitos sintomas. Os sintomas que eu tive antes de descobrir que eu estava grávida eram sintomas muito parecidos com sintomas de TPM. Senti uma leve cólica, os seios ficaram um pouco mais inchados e doloridos, aquela sensibilidade, né, de tá mais emotiva, a hora mais irritada, mas teve um sintoma que me chamou a atenção. A cólica que eu senti foi uma cólica diferente e eu já tinha ouvido falar sobre isso, então eu fiquei um pouco atenta a esse sintoma. Quando eu senti cólica, eu senti uma cólica do lado esquerdo, mais embaixo, e era uma cólica diferente das cólicas normais, né, que eu sinto normal. Aquela cólica, ela me chamou a atenção e foi aí que eu tive esse alerta para fazer o teste de gravidez. Eu nem estava com tantos dias assim de atraso. Na verdade, eu fiz o teste, eu estava com 2 dias de atraso, se eu não me engano. E isso não é considerado, né, ainda um atraso para poder fazer um teste, principalmente para mulheres que já têm esse atraso regularmente. E é o meu caso. Todo mês a menstruação vem em dias diferentes. Então já atrasa normalmente 2 ou 3 dias. Então aquele atraso não chamaria atenção para fazer um teste. Mas esse sintoma diferente que eu senti, essa cólicazinha ao lado esquerdo, esse sintoma me deu alerta para eu fazer o teste de gravidez. E assim, gente, eu já queria engravidar, a gente já estava tentando. Então a gente fica muito mais atenta, né? Quando a mulher ela não tá querendo engravidar, quando não é uma gravidez esperada, ela talvez não perceba esses sintomas.
Mas quando a gente já se planeja, a gente já quer, a gente fica muito atenta a qualquer sintoma diferente. E antes de eu sentir isso, eu também tive uma sensibilidade, porque eu tenho uma relação de intimidade com Deus. Eu oro, eu falo com Deus, eu peço muito para Deus para falar comigo, né? Para me sinalizar, para me direcionar. E antes de eu engravidar, antes de eu fazer o teste, antes de eu sentir essa cólica, eu já tinha ouvido a voz de Deus. Deus já tinha falado comigo que eu estava grávida. Mas é claro, né, que a gente fica com aquela dúvida assim, será que Deus está falando comigo ou será que eu mesmo que quero engravidar e estou tendo esse pensamento? Mas eu falei, bom, se Deus está falando comigo e eu estou grávida, eu estou grávida. E na hora certa eu vou fazer o teste e a gente vai confirmar se foi Deus. E aí, dito e feito, quando eu tive esse sintoma, no outro dia eu resolvi fazer o teste. Eu não estava com muitos dias de atraso, então não foi pelo atraso que eu fiz o teste. Então esse foi o primeiro mês aí de gravidez. E aí vamos ao teste. Essa parte foi uma parte bem complicadinha pra mim, porque como eu disse, eu fiz o teste antes do atraso. Então, o primeiro teste que eu fiz, que foi aquele de tirinha, né, de palitinho, não sei como é que fala, tirinha, que fica 2 linhas, né, se for positivo e uma linha se for negativo, ele apareceu a segunda linha muito fraquinha mesmo. Quem assistiu o vídeo da revelação vai ver que eu fiquei na dúvida se eu estava, se eu não estava, e aí eu fiz o outro teste, que é aquele que aparece escrito. E aí no segundo teste apareceu que eu estava grávida, e lá nesse teste estava de 1 a 2 semanas, então eu estava sinalizando que eu estava muito no início da gravidez. Eu fiz o teste foi num domingo, então quando foi na segunda-feira, não sei se foi segunda-feira ou se foi terça-feira, acho que foi na segunda-feira, porque eu tinha já marcado um exame com a ginecologista na terça-feira. Antes disso, antes de saber que estava grávida, já estava marcado essa consulta. Então eu fui, segunda-feira. Na segunda-feira eu fui fazer o beta-HCG, porque eu já ia aproveitar e levar para a médica na terça-feira. Então eu fiz o teste, o beta-HCG na segunda-feira. E aí eu fiz aquele quantitativo. No quantitativo, ele não vem escrito positivo, né? Positivo para gravidez e tal, não vem escrito. Ele vem mostrando a contagem do beta-HCG. E em cima ele vem falando sobre a referência, né? Então, se tiver acima de 25, uma referência lá, que eu não sei falar, é positivo, né? Quer dizer que está grávida. O meu deu 100 e pouco, então pra mim, eu tô grávida, né? Acima de 25, ok. Levei pra médica na terça-feira. Quando a médica olhou o teste, veio aquele balde de água fria, né? Porque eu esperava que ela dissesse, você está grávida, meus parabéns, vamos agora começar o pré-natal. Foi o que eu pensei, né? Mas não foi isso que aconteceu. A médica olhou e falou, não vou dizer pra você que sim nem que não. A gente vai ter que esperar um pouquinho. Daqui a uma semana você refaz esse teste. E aquilo foi um balde de água fria, porque eu estava certa que eu estava grávida. E quando a médica falou isso pra mim, eu pensei, pode ser que eu não esteja. E aí ficou aquela ansiedade, né? Uma semana eu tive que esperar pra refazer o beta. Então ela pediu pra eu esperar, né? Uma semana, porque seria mais confiável, porque aí a gente observaria se aumentaria da forma como deveria aumentar. E nesse intervalo ela também passou vários exames para eu fazer, que já iria fazer esse acompanhamento, se estava tudo bem comigo. Só que assim, foi uma semana um pouco chata, um pouco de ansiedade, um pouco de nervosa, um pouco de tristeza. Nesse período nós decidimos falar, né, com os nossos pais, e aí também aumenta um pouquinho da ansiedade, né, porque estamos falando sobre a nossa gravidez, mas eu nem tenho certeza se essa gravidez vai pra frente. Foi uma semana meio difícil pra mim, mas tudo bem, segurei ali, né, as emoções, tentei ser bem tranquila com o Adriano. Ele falou, vamos viver a nossa vida como se nada tivesse acontecido e tal, mas gente, é impossível, né, é impossível a gente viver como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei
com muito medo de comer, com muito medo de fazer qualquer coisa. Tinha acabado de voltar pra academia, eu tava fazendo um mês de academia certinho todos os dias, e aí eu falei, eu não vou mais pra academia porque eu não sei se eu posso. Então você meio que para a sua vida, a normalidade da sua vida, porque você é mamãe de primeira viagem, então acho que é pior ainda, né? Eu achava que tudo poderia fazer mal, poderia afetar se eu estivesse grávida. Enfim, tava na minha responsabilidade. Passou-se uma semana, refiz o teste, né? Refiz o beta-HCG. Quando eu fiz o beta, ele aumentou bastante, né? Ele tava, uma semana antes ele tava 100 e pouco, na outra semana ele foi para 3.000. Aí eu fiquei muito feliz, chorei, toda aquela emoção que eu tava me segurando a semana toda, botei pra fora, foi aquele alívio, foi... Gente, é muito estranho, né? A gente mal descobre que está grávida e de repente você já se sente mãe, entendeu? Você já se sente. Não sei se isso acontece com todas as mulheres. Pelo menos comigo, eu já tava me sentindo que eu tinha um bebezinho. E aquela sensação de que não poderia acontecer nada com ele, que tava sob a minha responsabilidade. Então foi aquele alívio, sabe, em saber que subiu a contagem da maneira correta, como deveria. Então isso significava que a gravidez estava evoluindo. Mas mesmo assim, gente, quando eu levei o exame na médica, a médica ainda não foi, sabe, aquela coisa de dizer, ai, parabéns, você tá grávida. Ela falou, agora a gente vai esperar um pouquinho pra fazer a outra e saber se realmente está tudo bem. Só que você não vai poder fazer agora, pode ser que você não veja nada, e aí você vai ficar nervosa, vai ficar triste, talvez não ouça o batimento do bebê. Então, espera um pouquinho, espera daqui a uns 10 dias pra você fazer a outra. Porque devido a eu ter feito muito no início o teste, eu descobri a gravidez muito no início, já tá com 4 a 5 semanas. E aí poderia não conseguir ver nada na outra. Então ela pediu para eu esperar pelo menos uns 10 dias. E aí sim, quando eu fizesse a outra, quando eu visse que estava tudo bem, nós iniciaríamos o pré-natal. Então, gente, imagina, né? Eu fiquei ainda 10 dias com essa preocupação, com esse medo, com essa incerteza, né? Apesar de estar lá, eu estava grávida, mas a incerteza pela maneira também que a médica passou para mim. Eu não sei se com outros médicos é assim também, mas a maneira como a médica passou para mim me deixou um pouco insegura também. E eu fiquei aguardando esses 10 dias para fazer a minha primeira ultra, ouvir o coração do bebê e tudo mais. A primeira ultra, esperei esse tempo, tentei de tudo para pensar em outras coisas, procurei me cuidar em algumas questões que a gente fica sabendo, né, por outras pessoas em relação à alimentação. Tentei ter aí umas 2 semanas, né, praticamente, mais tranquila até eu poder, né, fazer a ultra. Vamos fazer a primeira ultra, eu estava muito animada, eu estava com a expectativa lá em cima, já pensando, ai, eu vou chorar, ai, vai ser uma emoção assim, eu vou ouvir o coração do bebê. Eu tava com a expectativa lá no alto desse momento especial, desse primeiro momento. Mas, como nada na vida é como a gente pensa, né? Como a gente planeja certinho, fomos fazer a primeira ultra. O horário que marcaram era o horário da tarde. E eu acredito, né? Meu marido fala isso, que eu fui uma das últimas. Não sei se por essa razão a médica que fez o exame, ela estava com um pouco de pressa, sabe? Mas enfim, fizemos a ultra. A médica foi super rápida. Falou, está tudo bem com o bebê, temos um bebê de 8 semanas, falou que estava tudo bem e pronto. E eu falei, eu não vou ouvir o coração do bebê? E aí, olha o que a médica me falou. Ela falou que naquele tempo de gestação era perigoso ouvir os batimentos do bebê. Então eu não poderia ouvir o batimento do bebê, mas que tinha batimento, que ela estava vendo lá que tinha batimento. Ela me mostrou na tela, bem ruim a imagem, inclusive, mas dava para ver como se fosse algo pulsando. Então ela me mostrou que aquele era o coração, falou que tinha batimento, mas que eu não poderia ouvir. E foi mais uma vez um balde de água fria, porque eu estava com a expectativa lá no alto
E eu falei pro meu marido, eu não senti nada. Claro que nesse tempo de gestação a gente já não consegue identificar muito bem o bebê, né? Porque ele não está formado os membros. Então já é uma coisa assim, é difícil de você identificar. Então acho que o coração, você ouvir o batimento cardíaco, é aí que vem a emoção que você sabe, ai, ó, o meu bebê tá ali, tá bem, o coração tá batendo. E eu não ouvi o coração bater. Então eu não tive aquela emoção, pelo contrário, o que eu tive foi frustração. Eu fiquei chateada, eu fiquei triste. Eu aceitei o que ela me falou, mas eu sabia que aquilo ali era uma coisa estranha, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu falei pra vocês, eu já assistia diários de gravidez e eu nunca tinha escutado essa história de que naquele período de gestação eu não poderia ouvir o coração do bebê. Então eu achei muito estranho, mas eu preferi esperar, porque naquela mesma semana eu levaria a ultra pra médica e aí eu iria passar pra ela o que aconteceu. Mas a minha primeira ultra, no primeiro momento de ver o bebê, não foi aquela emoção, não chorei, não fiquei emocionada, pelo contrário, eu fiquei frustrada e fiquei achando estranho. Fiz a ultra, eu acho que foi numa terça-feira, e quando foi na quinta-feira eu levei a ultra pra médica. Ela leu lá, de acordo com o que ela leu, ela falou, tá tudo bem, pelo que tá aqui, tá tudo bem e tal. Só que eu falei pra ela, olha, eu não ouvi o coração do bebê, porque a médica disse que nesse período de gestação não poderia ouvir porque era perigoso. E aí ela olhou assim pra mim, tipo, com aquela cara assim, como assim? Eu nunca ouvi isso na minha vida. E aí a médica falou, olha, eu não vou poder aceitar essa ultra, porque tanto você quanto a médica precisam ouvir o coração do bebê. Então, se você não ouviu, se a médica não ouviu, eu não posso considerar essa ultra. Eu vou te pedir pra você refazer com urgência, tá? Pra gente realmente ter essa certeza de que o bebê tá bem. Porque nesse período de gestação, só tem um motivo para não ouvir o coração nesse período. É porque existe a ausência de batimento cardíaco e a gravidez não evoluiu. Então, só esse é o motivo de não ouvir o coração. Então, a gente precisa ouvir para saber se tá tudo bem. E aí, gente, imagina, né? Mais uma vez, a minha cabecinha quis ficar preocupada. Será que não teve batimento e a médica, por algum motivo, não quis falar? Enfim, graças a Deus, a própria médica remarcou a ultra pra mim no outro dia. Então, na sexta-feira de manhã, eu refiz essa ultra. E aí sim, pela primeira vez, nós conseguimos ouvir o batimento cardíaco. E eu vou confessar pra vocês que eu não chorei. Parece que eu tava tão assim que eu não chorei, mas eu respirei aliviada, sabe? Foi um alívio, assim, foi... Tem batimento, tá tudo bem. Próxima semana, né, acho que foi na segunda-feira, eu já levei pra médica. E aí ela falou, ó, parabéns, você está grávida. Gente, foi só nessa consulta que a médica falou, parabéns, você está grávida. E ali começamos o pré-natal, né? Então eu costumo dizer que eu demorei um pouquinho pra, de fato, falar, ai, tá tudo bem, eu tô grávida de verdade, entendeu? Eu demorei um pouquinho. Mas nesse período eu já tinha sintomas. Antes de eu completar, né, esse segundo mês, até eu completar as 8 semanas e fazer lá a ultra, eu já comecei a ter alguns sintomas e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esses sintomas. Como eu disse lá no início, né, algumas pessoas falam, gravidez não é doença. Mas, gente, para algumas mulheres parece sim ser doença. E no meu caso, no início pareceu que eu estava doente. Então, nas 3 semanas assim que eu descobri que eu estava grávida, né, eu comecei a ter um sintoma como se eu estivesse doente. Então, um cansaço extremo no meu corpo, uma fadiga, um desânimo, uma vontade só de ficar deitada, muito sono, uma sensação de que eu estava doente, de verdade. Parecia que eu estava doente. E parecia que eu estava com uma gripe muito forte, sabe? E o corpo todo estava sentindo. Então, foram esses os sintomas que eu tive no primeiro momento. Eu não tive muito enjoo, né? Nesse primeiro momento eu não tive enjoo. Mesmo assim, eu fui trabalhar, não era uma coisa que me impediu de trabalhar. Eu ia me arrastando, muito cansada, uma sensação assim muito ruim mesmo. Como se eu estivesse doente, eu não tava com vontade de fazer nada. Nada mesmo. Foi um período que eu me afastei das telas, do meu celular, do meu Instagram, de tudo, porque eu não tinha vontade de fazer nada. Parecia que eu tinha um pouquinho só de energia e esse pouquinho de energia eu gastava trabalhando. Então, quando eu voltava do trabalho, zero energia para todas as outras coisas que eu fazia antes.
Então esses foram os primeiros sintomas que eu tive. E aí quando eu fiz as 8 semanas, os 2 meses, que eu comecei a sentir um enjoo, mas eu não vomitei, nenhuma vez eu vomitei. Eu não tive enjoo em relação à comida, então não tive nada disso, enjoar, igual eu ouvi muitas pessoas falando, eu enjoei de tomar café na gravidez, eu enjoei de comer ovo, essas coisas assim eu não tive em relação à comida. O enjoo que eu tive foi de cheiro, o principal assim foi de cheiro, então o perfume do Adriano me enjoava muito e ele teve que parar de usar, teve que diminuir. Qualquer cheiro forte assim me deixava muito mal, de produto de limpeza. Eu já tenho uma sensibilidade olfativa, então eu já me incomodo os cheiros fortes, então isso acabou piorando na gravidez. Realmente é esse tipo de enjoo que eu tive, mas eu ficava com náusea o tempo todo, com náusea e aquela sensação de mal-estar o tempo inteiro. Após as 8 semanas, até mais ou menos as 11 semanas, indo para 12 semanas, principalmente isso que eu senti. E o cansaço permaneceu. Aquele sono, aquele cansaço, aquela vontade de dormir o tempo inteiro. Eu precisava trabalhar, de manhã eu ia trabalhar. Como eu disse, parece que um pouquinho de energia que eu tinha eu usava no trabalho e não sobrava mais para nada. Então, permaneceu aí até as 12 semanas essa náusea e esse cansaço, essa vontade só de dormir e mais nada. Enfim, esse período também foi um período de muita preocupação e ansiedade, mas eu fui aos poucos aliviando, aprendendo a aliviar. Chegou às 12 semanas e eu tava doida para chegar às 12 semanas, porque a gente ouve muito, né, que a primeira gestação ela é de risco, até as 12 semanas, toda a gravidez é de risco. Tem uma porcentagem muito alta de aborto nesse período. Então, a orientação é que a gente se resguarde o máximo até essas 12 semanas, porque a partir daí começa a diminuir a probabilidade de aborto. Então a gente fica muito ansioso para chegar às 12 semanas. E eu também ouvia muito esse relato de algumas mamães que a partir das 12 semanas essa fadiga ia diminuir, essas náuseas iriam diminuir. Então eu estava muito focada nas 12 semanas. E aí eu completei as 12 semanas e de fato eu comecei a perceber um pouquinho da Joyce voltando ao normal, né? A vontade de fazer as coisas foi melhorando, né? Não vou dizer que eu não tenho sono, que eu não tenho cansaço, que eu não fico cansada, eu fico. Eu tenho sono sim, mas eu comecei a ter mais ânimo para fazer algumas coisas. E a náusea que eu estava sentindo muito foi aliviando, foi melhorando, graças a Deus. Fui me sentindo mais normal, a ponto até de esquecer às vezes, né, que eu tava grávida. Gente, nem parece que eu tô grávida, porque a minha barriga, ela não tava crescendo, assim, tava na normalidade mesmo da barriga que eu já tinha, né? E então às vezes eu até esquecia que eu estava grávida, porque não tinha esse lembrete da náusea, da barriga crescendo, né? Minha barriga tá aos poucos, agora eu tô com 17 semanas, ela tá começando a tomar uma forma, mas foi a partir desse período que estou começando, na verdade, né, aos poucos, a me sentir melhor. Então, como muitas pessoas me disseram, e comigo foi assim mesmo. Os 3 primeiros meses são difíceis, mas depois vai melhorando. No segundo trimestre vai melhorando. E o terceiro vamos deixar pra saber lá na frente como é que vai ser, né? E é isso, gente. Eu quero falar um pouquinho pra vocês o que eu fiz pra aliviar a ansiedade. Quero deixar aqui umas dicas pra vocês que me ajudou e talvez possa ajudar vocês também. Eu acho que em alguns casos, não são todos os casos, mas em alguns casos, algumas mulheres, elas estão muito focadas, né, na gravidez, focada nesse momento e acabam imergindo totalmente nisso. E com certeza, já é um período realmente de muitos hormônios sendo liberados, já é um período de preocupação, é normal. Mas se você está imerso nisso, só pensando nisso, só focando nisso, só vivendo isso, essa ansiedade ela tende a piorar. Então uma coisa que eu comecei a fazer, que me ajudou muito, foi focar em outras coisas que eu gosto de fazer.
sabe? Que me dá prazer. Voltei a praticar essas coisas. E isso aliviou bastante a ansiedade, porque tirou o meu foco apenas da gravidez. É claro que a gente é um momento especial, é um momento que a gente vai precisar dar uma atenção especial. Mas isso não quer dizer que a gente precisa deixar de ser quem nós somos, deixar de fazer as outras coisas que nós precisamos fazer. Tem mulheres que trabalham, que saem de casa e conseguem se distrair. Eu também trabalho, mas eu acabei trabalhando mais num período, né, do que no outro, por conta dessas questões de cansaço, de fadiga. Mas eu procurei, além do meu trabalho, fazer coisas que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu gosto de cantar, sempre cantei, mas eu estava um período sem cantar. Então, voltei a cantar, a participar lá do grupo de louvor da igreja, que eu gosto, que me ajudou a focar em uma outra coisa. Preciso ouvir os louvores, preciso ensaiar, preciso estar ali participando. Então, isso aliviou bastante essa ansiedade só da gravidez, ficar preocupada com isso. Então, uma dica que eu trago para vocês é tentar focar em outras coisas que você gosta de fazer e talvez não faça mais. Volte a fazer, faça alguma coisa que você gosta, tenta desviar um pouquinho desse pensamento da gravidez. Por quê? Se você fizer algo que você gosta e você se sentir bem com isso, se sentir feliz, isso vai fazer bem também para o seu bebê que está sendo desenvolvido, porque ele está recebendo isso que você está sentindo. Então, principalmente para as mamães que estão no comecinho, né, onde tem muita ansiedade, onde tem muita preocupação. Claro, se você estiver bem, né? Porque tem mulheres que ficam muito mal. Mas se você estiver bem, conseguindo conciliar essas questões, faça alguma coisa que você goste. Faça algo que te dá prazer, que você fica bem quando você faz aquilo, porque isso vai tirar um pouquinho esse foco e aliviar a sua ansiedade e trazer um bem-estar que vai fazer bem para você e com certeza vai fazer bem para o seu bebê que está sendo desenvolvido aí no seu ventre. Então essa é a dica que eu quero trazer para vocês, que eu tenho feito, tem me ajudado muito. E é isso, eu acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar para esse primeiro diário, né, falando sobre o meu primeiro trimestre. E depois eu vou trazer para vocês o meu relato do segundo trimestre. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês perceberam que eu não falei sobre alguma coisa importante, coloca aqui nos comentários. Comentem se vocês gostaram desse conteúdo. E eu estou ansiosa para o próximo vídeo para falar sobre o segundo trimestre. Então é isso, gente. Deixa eu mostrar a barriguinha para vocês de 17 semanas. Deixa eu levantar aqui. Essa é a barriguinha que está começando a tomar uma forma e crescer. É claro que depois que a gente come, ela fica mais inchadinha, né? Mas ela tá começando a crescer. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima.